Bom dia, pessoal. Vamos para a terceira palestra do nosso dia de hoje aqui presencialmente na USP. Agora nós vamos ficar com o professor Paulo Mazoncini. Ele vai falar um pouco sobre radiômica. E fique à vontade, professor. Obrigada. E a gente está aqui. Ok, obrigado. É um prazer estar presente aqui com vocês. Eu vou me apresentar, né? Eu sou professor aqui na Faculdade de Medicina, no Departamento de Imagens Médicas, Hematologia e Oncologia Clínica. Eu, de formação, sou engenheiro eletrônico, formado lá pela ESC, Escola de Engenharia de São Carlos, da USP, e depois eu fiz meu doutorado no Instituto de Física, também lá de São Carlos, na área de controle de qualidade em equipamentos de imagens médicas. E dali para frente eu segui para essa área de interface entre engenharia e imagens médicas, e acabei, em 97, passando num concurso aqui em Ribeirão, e desde então eu sou professor aqui da Faculdade de Medicina, né? Inclusive eu acompanhei todo o processo de criação aqui do nosso curso de Informática Biomédica e do nosso bacharelado, tá bem? Bom, eu vou começar aqui, o nosso tema é radiômica, né? Reconhecimento de padrões para avaliação prognóstica em imagens médicas. Eu vou seguir esse roteiro aqui, eu vou tentar não me alongar muito, né, para dar tempo para a gente ter as perguntas no final. Eu vou abordar uma introdução em reconhecimento de padrões, que é a base do que a gente precisa para fazer toda a abordagem da radiômica. Vou trabalhar também um conceito bem rápido, né, de aprendizado de máquina e aprendizado profundo, só para a gente situar do que a gente está falando quando eu for mostrar os exemplos que eu vou apresentar para vocês. Falar um pouquinho dos objetivos clínicos do reconhecimento, né, computacional, porque não é só o computador que faz reconhecimento de padrões em imagens médicas, né, os radiologistas também fazem, né, mas nós estamos interessados aqui no reconhecimento computacional. Então eu vou explicar, mostrar para vocês as 3 aplicações básicas que nós temos na área clínica, né, quando a gente usa reconhecimento de padrão. Vou fazer a definição do que é a radiômica, mostrar qual que é a vantagem que a gente vê quando a gente trabalha com esse modelo, dar alguns exemplos e depois discutir um pouco as dificuldades e limitações, que ainda são importantes quando a gente pensa na aplicação clínica do que eu vou mostrar para vocês. Bom, quando a gente fala de reconhecimento de padrões, existe uma definição que é a capacidade de detectar arranjos de características ou dados que fornecem informações sobre um determinado sistema ou conjunto de dados. No caso aqui, nós vamos estar focados na parte de imagens, mas não é só na área de imagens que a gente tem padrões que a gente pode reconhecer. Então, nós podemos trabalhar, por exemplo, com sequências recorrentes de dados ao longo do tempo, que podem ser usadas para prever tendências, por exemplo, um eletrocardiograma, um eletroencefalograma, assim por diante. Combinações frequentes de palavras e frases para processamento de linguagem natural. Isso a gente vê muito aplicação em redes, né, essas redes sociais que a gente trabalha, mas também a gente pode trabalhar com reconhecimento de padrão de linguagem natural em arquivos de prontuário eletrônico de pacientes, quando eles não são estruturados, né? A gente também pode fazer reconhecimento de clusters específicos de comportamento em rede, né? Ou seja, a gente usa reconhecimento de padrões para detectar ataques, por exemplo, em sistemas de informação, e também a gente pode trabalhar com configurações particulares de características em imagens, né, que identifiquem objetos, que é o nosso interesse principal aqui. E o objetivo do reconhecimento de padrões é a classificação. A gente quer extrair dados, a gente quer reconhecer um padrão para poder colocar aquilo que a gente está caracterizando dentro de uma classe específica que a gente quer reconhecer. Existem algumas aplicações já bem antigas, né? Você veja, nós estamos aqui em 2022 falando de reconhecimento de padrões em imagens médicas, mas a gente já tem aplicações clínicas pioneiras nessa área já de muito tempo, né? Então eu trouxe 3 exemplos aqui que são bem clássicos, né? Quando a gente estuda toda a história aí do reconhecimento de padrões em imagens médicas. Então tem um trabalho de 1964, né? Esse aqui, que é já uma aplicação para fazer medida automática de razão cardiotorácica em raio-x de tórax. Uma das características que os radiologistas olham quando eles trabalham com raio-x de tórax é a sombra cardíaca, para ver se não tem algum problema ali, por exemplo, um aumento do coração, né? Então, veja que em 1964 já existiam trabalhos ali para tentar fazer essa medida automatizada dessa razão cardiotorácica em raio-x de tórax. Esse outro de 1967 aqui é uma outra aplicação numa área que hoje em dia ainda é muito
importante, tem muito trabalho sendo feito, que é a análise automática de mamografias por comparação bilateral. Um dos sinais que o radiologista procura quando ele vai analisar uma radiografia de mama, uma mamografia, para detectar possíveis sinais de câncer de mama, é assimetria bilateral. Então, naturalmente, nós temos uma certa simetria, né, do lado direito e do lado esquerdo. Isso também é esperado quando a gente compara as mamografias bilaterais, direita e esquerda, na mesma visão, no mesmo modelo de aquisição, por exemplo, crânio caudal e médio lateral oblíqua. E quando a gente tem uma discrepância muito grande dessa similaridade, a gente pode ter aí um sinal de que tem algum problema ali que precisa ser investigado. Então, já em 1967, já tem trabalho publicado mostrando que era possível fazer esse tipo de detecção e avaliação computacionalmente. A revista aqui que foi publicada, que é a Radiology, é considerada ainda a revista mais importante na área de radiologia médica, né? E esse de 1975 também segue na mesma linha aí do câncer de mama, que é a detecção automática de microcalcificações em mamogramas. As microcalcificações são outros sinais que a gente trabalha quando a gente quer detectar a possibilidade de presença de câncer de mama. Então, basicamente, a gente trabalha com assimetria, presença de nódulos e de microcalcificações. Então, isso só para mostrar que a gente evolui, a gente discute, avança, mas as ideias elas já têm uma base que vem sendo desenvolvida de muito tempo, né? Todos esses trabalhos que a gente faz, inclusive esses iniciais aí que eu comentei, a gente sempre segue um modelo, que é o modelo aí do reconhecimento de padrões em imagens médicas, né? Que é um modelo em que a gente busca dividir o que a gente faz em etapas, né? Nós vamos ver que hoje em dia, quando a gente trabalha com Deep Learning, a gente não necessariamente divide isso na aplicação, mas conceitualmente é importante, a gente precisa dividir para entender o que a gente está fazendo, e a gente começa lá com a aquisição, né? Aquisição da imagem, a aquisição faz parte, porque a própria aquisição já vai definir o que a gente vai conseguir fazer com essa imagem depois. Então, não adianta a gente fazer uma aquisição de uma imagem com uma determinada resolução espacial e de contraste que não seja adequada para o processamento posterior que a gente quer fazer. Então, já lá na aquisição, a gente precisa definir os parâmetros para aquele tipo de exame de processamento que a gente vai fazer. Depois tem um pré-processamento, geralmente para diminuir ruído, suavizar algumas protuberâncias ali que a gente tem no sinal da imagem, seguido por uma segmentação. A partir da segmentação, que pode ser uma segmentação anatômica, eu posso segmentar um órgão, uma região, ou uma segmentação só de uma localização na minha imagem, onde eu vou procurar algum sinal lá dentro. Depois a representação e descrição, que é a fase onde nós vamos extrair atributos quantitativos da imagem, para depois fazer a própria reconhecimento de padrão, a própria classificação. É interessante a gente olhar que quando a gente fala aqui da parte efetivamente de reconhecimento de padrão, nós estamos falando aqui do uso, que hoje em dia está muito evidente, né, de métodos aí de inteligência artificial, aprendizado de máquina, né? Na verdade, quando a gente fala reconhecimento de padrão, a gente está falando fundamentalmente do resultado dessa etapa final, mas todas elas são muito importantes para a gente conseguir ter um bom resultado lá no final. E a gente sempre trabalha com uma base de conhecimentos, que é justamente aquilo que vai dizer para a gente o que a gente está querendo fazer. Por exemplo, nos trabalhos que eu mostrei, tinha um que era voltado para a detecção de microcalcificações. Então, aquela base de conhecimentos já vai dizer qual é o tipo de imagem, qual é o padrão de resolução que precisa, quais são geralmente os métodos de pré-processamento, de segmentação mais utilizados, que vão, de alguma maneira, aumentar a chance de sucesso depois lá na etapa final de reconhecimento de padrão. Uma definição importante também é a parte de aprendizado de máquina, né, que vem lá do machine learning, lá do inglês, que é uma forma de treinar um algoritmo para que ele possa aprender, né? O treinamento envolve você mostrar uma quantidade grande de exemplos, né, para esse algoritmo, de maneira que você vai fazendo uma realimentação e você vai ajustando parâmetros e pesos nesse seu modelo matemático, até que ele tenha um comportamento de reconhecimento de padrão, né, ou seja, de classificação, adequado para aquela tarefa que a gente quer que ele execute, né? E o que eles fazem, esses algoritmos de aprendizado de máquina basicamente é procurar padrões, né? Ou seja, ele
tenta, dentro de um conjunto de amostras, reconhecer características que são similares para um grupo que a gente quer reconhecer como da mesma classe e que são diferentes para grupos que são de classes diversas, né? Existem vários métodos de aprendizado de máquina, existem métodos de aprendizado de máquina que são supervisionados e não supervisionados, mas o que a gente mais ouve falar, o que está mais na moda hoje em dia, são os métodos que trabalham com redes neurais, né? Eles, hoje em dia, são predominantes praticamente em tudo que a gente faz na área de reconhecimento de padrão, principalmente na área de imagens médicas. A gente tem duas linhas ali de aprendizado de máquina baseado em redes neurais artificiais. Um é utilizando a rede neural no final do processo, eventualmente, na verdade, ali, efetivamente, como um classificador, e a gente trabalha muito com as redes neurais que são de multicamadas, feed forward, ou seja, a gente propaga uma informação da entrada da rede, onde a gente coloca aqueles atributos que foram extraídos das imagens e a gente treina a rede para dar uma saída baseada nas classes que a gente quer reconhecer. Esse é o padrão que a gente chama convencional, né, de aprendizado de máquina. Hoje em dia, a gente tem muitos algoritmos que trabalham com o que a gente chama de deep learning, que são redes mais profundas e que surgiram, na verdade, em 2006, já tinha uma teoria para isso, mas o boom foi em 2012, no reconhecimento aí de padrões, de desafios de imagem de grande volume na rede, né? E o que essas redes profundas fazem, a vantagem que elas têm, é que ao invés de eu ter que fazer toda aquela cadeia, né, para extrair os atributos e classificar, em tese a gente consegue colocar diretamente as imagens na entrada dessas redes e treiná-las para darem lá na saída a classificação que a gente quer. Então, basicamente, nas primeiras camadas aqui, nós vamos fazer extração de atributos, aplicação de alguns filtros, para depois, lá no final, nessa parte final aqui, nós colocarmos o que seriam aquelas redes convencionais para fazer a classificação. Isso ainda é um pouco complicado, né? Essas redes efetivamente não conseguem receber as imagens que a gente tem, que a gente produz dentro da nossa rotina de forma direta. A gente tem sempre que fazer um pré-processamento, geralmente o tamanho de entrada, né, dessas redes é limitado. Então, existe uma etapa muito grande de pré-processamento para que a gente consiga adaptar o que a gente tem de imagens geradas no nosso serviço para que elas efetivamente possam ser aplicadas aí nessas redes que são mais profundas. Mas uma vez que a gente faça o pré-processamento, essas redes são muito poderosas porque todo o restante fica concatenado e se a gente conseguir treiná-las de forma adequada, a gente automatiza o pré-processamento e a gente vai ter uma rodada única, né, dentro dessa rede mais profunda para classificar o nosso padrão lá no final. Ao passo que se a gente trabalha com um modelo separado em pipeline, a gente tem que ajustar cada saída, né, de um pipeline, de um elemento para a entrada do elemento seguinte, e nessa rede isso está tudo já integrado, né? Então, tem suas vantagens e desvantagens. Uma desvantagem que a gente vê nesse tipo de rede é a dificuldade que a gente tem de explicar alguns resultados, né? Mesmo quando o resultado lá no final ele é adequado do ponto de vista da classificação, às vezes a gente tem alguma dificuldade para dizer por que ele aconteceu. Isso pode ser crítico quando a gente vai trabalhar com um profissional de saúde, um radiologista, por exemplo, que para aceitar aquele resultado ele precisa entender o que a rede fez. E no modelo do pipeline fica mais fácil porque a gente consegue mostrar etapa por etapa o que está acontecendo ali, né? A gente domina mais o processo todo. Mas, enfim, são os dois métodos que a gente tem. Para que a gente faz reconhecimento de padrão, né? Quais são os objetivos clínicos, né? Nós estamos dentro de uma área da saúde, a área da radiologia, e ali a nossa intenção ela é muito específica em relação à aplicação desses métodos, né? Nós temos 3 aplicações clínicas principais que a gente trabalha dentro da área da radiologia. Uma é o que a gente chama de diagnóstico auxiliado por computador, que vem do inglês o CAD, que é o primeiro aqui em cima do lado esquerdo, que é a ideia de você fazer todo esse processo de extração de atributos e fazer uma classificação dos padrões que você tem na imagem, visando apoiar o diagnóstico do radiologista. Esses métodos que já existem, né, inclusive nos Estados Unidos existem já soluções desse tipo aprovados pelo FDA americano,
a Anvisa, lá dos Estados Unidos, para uso clínico, eles são geralmente voltados para fazer o que a gente chama de rastreamento populacional. Por exemplo, em alguns países, no Brasil nós temos isso, mas não está totalmente implementado, mas uma maioria dos países no mundo a gente tem rastreamento para câncer de mama. Então, a partir de uma certa idade, geralmente 45 ou 50 anos, todas as mulheres devem fazer um primeiro exame de mamografia para fazer um rastreamento e tentar identificar precocemente algum sinal que possa indicar ali o desenvolvimento de um tumor. Quando a gente leva isso para o nível populacional, a grande maioria, felizmente, dos exames vão ser exames normais. E lá no meio da população, alguns casos vão ser casos que precisam ser investigados. Esse tipo de sistema que foi desenvolvido lá, principalmente na década de 80, eles são focados nesse tipo de aplicação. Então, existem muitos trabalhos que mostram que quando a gente tem dupla leitura, 2 radiologistas lendo os exames, a capacidade de detecção desses sinais precoces aumenta na taxa de até 20%. Então, ao invés de você colocar 2 radiologistas, você coloca um radiologista e o computador. E o computador roda o processo e vai indicando para o radiologista possíveis regiões naquela imagem que possam indicar a presença de algo que anatomicamente não era esperado. Então, no caso da mamografia, você tem um cluster de microcalcificação ou uma região com aumento de densidade que indica um nódulo que não deveria estar lá. A vantagem de aplicar esse tipo de sistema no rastreamento é que o falso positivo, ou seja, quando o sistema erra e indica para o radiologista uma posição que, na verdade, não tem nada de estranho, mas por conta do padrão da imagem, do processo de reconhecimento, o sistema achou que é suspeito, o radiologista tem muita facilidade em descartar. Porque ele olha e fala, não, isso aqui não é um nódulo, o posicionamento da mama não estava bom, ou não é não é um cluster, alguma coisa que aconteceu aqui na hora da aquisição, né? Isso também tem aplicações para radiografia de tórax, para tentar identificar nódulos em pulmão. Então, às vezes, a sobreposição das costelas simulam um nódulo, mas o radiologista treinado, ele descarta isso muito fácil. Tá? Já não é a mesma situação quando você leva esse tipo de sistema para o auxílio diagnóstico dentro do hospital. Então, a pessoa já veio para o serviço, você faz um rastreamento e indica para o radiologista que tem uma área suspeita e que pode ser um tumor, um câncer, né? Sem ser no rastreamento, você está olhando uma pessoa individual ali, que já foi detectado alguma coisa, o sistema tenta ajudar a classificar. Isso já é mais complicado para a gente usar na clínica, porque se o radiologista não concorda com a saída do sistema, é mais difícil ele descartar, né? É diferente do rastreamento, porque o rastreamento você não diz qual é a natureza daquele problema, se você achou alguma coisa suspeita, você só indica, ó, aqui deve ter um nódulo. Ele fala, não, isso é uma sobreposição de costela e descarta. Quando você fala para ele, ó, aqui tem um nódulo, ele provavelmente está associado a um câncer de tal tipo, se ele tem dúvida, isso é mais complicado. Então, esses sistemas, eles são muito utilizados no rastreamento, mas quando a gente vai para a área clínica, nem sempre o radiologista utiliza e acha adequado. A outra aplicação que a gente tem, que ela é mais nova, né, os sistemas de auxílio diagnóstico, quando começaram lá na década de 80, a radiologia ainda era baseada em filme, então a gente tinha que escanear filme para depois processar. Hoje em dia, está tudo digital, os sistemas rodam também nas imagens digitais que a gente já adquire, né? Mas uma aplicação um pouco mais recente, que é lá do final da década de 90, começo dos anos 2000, é a recuperação de imagens baseada em conteúdo, que vem lá do inglês, que é Content-Based Image Retrieval, que a gente abrevia por CIB-CEBIR, né? Isso começou a... Já existiam aplicações para você dar uma imagem de exemplo e o sistema recuperar imagens similares visualmente, aplicadas, por exemplo, para coleções de quadros, para imagens de outra natureza, né? O nome disso também é QBIC, Query Based Image Content. Na área das imagens médicas, isso começou a ser mais desenvolvido nos anos 2000, porque foi quando a gente começou a ter o que a gente chama de hospital digital, que os sistemas de informação começaram a ser implementados nos hospitais. A radiologia já tinha um certo avanço, porque a radiologia já começou a padronizar os exames e se mover para a radiografia digital já nos anos 90, mas nos anos 2000 a gente tem um espalhamento aí, vamos dizer assim, da digitalização
para os outros setores hospitalares. E a gente começa a construir o que a gente chama de hospital digital. E aí a gente consegue integrar outros dados, né? A gente começa a criar prontuários eletrônicos e a gente começa a ter outros dados associados com os exames dos pacientes. E aí a recuperação de imagem passa a ser uma técnica, uma ferramenta que pode ser interessante, porque ao invés de eu procurar, o radiologista ele vai dar um laudo novo, né, no exame, ele pode querer consultar casos parecidos para tomar a decisão. Ao invés de ele procurar por palavras-chave, que para procurar por palavra-chave ele já tem que pensar num diagnóstico inicialmente, ele pode pegar aquele exame que ele está olhando e colocar esse exame na entrada de um sistema de recuperação de imagens baseado em conteúdo. E o sistema, então, vai procurar lá na nossa base de dados, né, de imagens que estão arquivadas lá, no nosso sistema de arquivamento e distribuição de imagens similares, e vai trazer para o radiologista aquelas que visualmente são parecidas. O radiologista pode escolher aquelas que ele entende que tem mesmo um padrão visual similar, e a partir das imagens buscar os dados do prontuário. Então ele volta lá no prontuário e recupera, por exemplo, o laudo daquele exame, ele vai ver o que foi laudado no exame que ele viu que a imagem é similar, ele pode ver quem laudou aquele exame, então ele tem uma ideia também da qualificação de quem fez aquele laudo, ele pode recuperar outros dados do paciente para ver se os outros dados também coincidem, né, com a história do paciente que ele está analisando o exame naquele momento. Então é uma ferramenta que não é de auxílio ao diagnóstico, ela não dá um diagnóstico, mas é uma ferramenta de recuperação de informação, para apoiar o radiologista a fazer um diagnóstico baseado em comparação, em exemplos, baseado em evidências. Tá? É uma ferramenta bem interessante, mas ela é muito difícil de você implementar na prática, porque você tem que reestruturar o seu sistema todo ali da radiologia e colocar junto com o sistema de arquivamento de imagens, um sistema paralelo em que a gente vai fazer toda a indexação das imagens baseado nos vetores de atributos. Então, nós vamos fazer que nem a gente faz no diagnóstico auxiliado por computador, vamos ter que fazer todo o processamento, extração de informações da imagem, só que ao invés de classificar, a gente coloca numa árvore de indexação que permite que eu recupere casos similares baseado em distâncias vetoriais. Tá? E mais recentemente, que é o tema nosso aqui para a gente falar um pouco mais, a partir lá de 2012, começou a surgir uma outra aplicação que recebeu o nome de Radiomics, tá? E que ela tem a ver com a evolução, né? Ela também trabalha com a extração de dados, né, das imagens que a gente está trabalhando, ela usa esse processo que a gente tem lá do hospital digital, que permitiu que a gente tivesse a integração dos sistemas de informação, mas ela trabalha com um conceito também de Big Data. A ideia é que eu tenho acumulado no meu hospital dados de muitos pacientes que estão lá guardados e que eu posso usar para me apoiar na tomada de decisão. Então, é um pouco diferente dos outros dois métodos, porque a ideia aqui é a gente juntar o que eu tiver de dados para apoiar a tomada de decisão. Lá no CAD, a gente olhava só as imagens. Aqui, a gente fazia recuperação baseada na imagem. Aqui, nós vamos extrair dados das imagens, mas nós vamos trabalhar com dados clínicos, extraídos dos prontuários, e também com os dados de genômica, de expressão de genes. E vamos tentar juntar tudo isso para fazer o que a gente chama de auxílio ao prognóstico, ou seja, tentar entender qual vai ser a evolução daquele paciente e qual o melhor jeito de tratá-lo. É uma ideia de medicina de precisão, medicina personalizada, a radiômica. Então, tem uma definição, ele vem do inglês, né, esse termo radiômica lá, que é o radiomics, né, e ele pode ser entendido como a extração de dados quantitativos de imagens, né, e depois uma associação desses dados com outros dados que a gente tem no prontuário do paciente. Esse termo radiômica veio muito lá da ideia dos ômicas, né? Da genômica, proteômica, metabolômica, que são áreas que trabalham com volumes muito grandes de dados, né, para tomada de decisão e reconhecimento de padrões. Então, a gente pode extrair os atributos ali das imagens, que são de diferentes níveis de complexidade, desde níveis de cinza, né, numa imagem de tomografia computadorizada, por exemplo, forma, textura, tamanho, e tentar associar isso com um padrão de expressão ali nas imagens, o que a gente chama um fenótipo, que a gente sabe que está associado também com um padrão de genótipo inicial, que produz depois aquele
aquele tipo de expressão no fenótipo, né? E a gente pode caracterizar o que a gente chama de microambiente de um tumor, não só olhar o tumor, ele como um todo, as partes dele e também uma vizinhança. E a partir disso tentar encontrar o que a gente chama de biomarcadores nas imagens que possam dar para a gente pistas do que vai acontecer com aquele paciente, qual é a tendência de evolução do problema dele e qual seria o melhor jeito de tratar baseado nos dados que a gente já tem guardado lá nos nossos sistemas de informação. Então, é um processo de correlação, né, e de associação de padrões. Aqui é um esquema que dá uma visão geral da ideia, né? A radiômica surgiu principalmente para casos de oncologia, para apoiar a tomada de decisão no tratamento de câncer. E a ideia básica é o seguinte: quando a gente trabalha no modelo convencional, que é o que a gente usa hoje em dia, o paciente que tem suspeita de um câncer, por exemplo, um câncer de pulmão, ele vem para o hospital, ele passa lá por um conjunto de imagens, né? Por exemplo, tomografia computadorizada, PET scan. Geralmente, as imagens vão para avaliação de uma equipe multidisciplinar, em que tem um radiologista, tem um patologista, tem um cirurgião, e essa equipe vai discutir aqueles casos. Se entender, né, o radiologista, que é um caso suspeito, ele geralmente vai pedir uma biópsia, que aí vai lá no local onde tem a suspeita, ele extrai um pedaço de tecido, manda esse pedaço de tecido para o patologista monta lá as lâminas, faz um estudo de histologia, e define o que tem ali. Existe ou não um determinado padrão de uma neoplasia ou não, né? E isso também pode ser associado, essa biópsia, com os padrões ali de mutação, expressão ou supressão de genes, né? É claro que quando a gente trabalha nesse modelo, quando a gente faz a biópsia num local. Mas se esse tumor for um tumor que está em diferentes posições, se a gente tem diferentes partes do corpo com alguma suspeita, eu teria que fazer uma biópsia em cada posição dessas, né? Geralmente a gente procura o que é o tumor primário e eventualmente depois vai procurar os secundários, né? A ideia da radiômica, que está aqui nessa outra tela da direita, ao invés, a mesma coisa, o paciente com a suspeita, né? Porque ele veio para o hospital, que nem o HC, porque já teve uma suspeita anterior de que provavelmente ele pode ter um tumor. Ele vai passar também por todo o processo de aquisição das imagens, só que ao invés de fazer biópsia, nós vamos fazer esse estudo de radiômica que olhar os padrões que a gente tem na imagem daqueles sítios onde o radiologista identificou, ou o sistema que a gente está trabalhando identificou automaticamente que tem presença de alguma coisa suspeita, que anatomicamente não deveria estar lá. Então, a gente vai extrair atributos dessas regiões, desses padrões, né? A gente pode, inclusive, fazer, não uma biópsia, mas coleta de sangue para ver a expressão de gene, né, também desse paciente. E nós vamos, então, tentar associar o que a gente tem nas imagens, né, com aqueles padrões, só que ao invés de fazer uma biópsia, nós vamos olhar na nossa base casos anteriores que tinham o mesmo padrão de imagens e que anteriormente foi feito biópsia. Então, eu sei que tem um monte de casos lá, que para esses casos foram feitas biópsias, eu tenho as imagens, eu tenho os padrões das imagens, e eu posso, então, ao invés de partir direto para uma biópsia aqui, tentar associar o padrão da minha imagem atual com os padrões das imagens anteriores que tem biópsia. E aí fazer uma associação. Falar, quando tem esse tipo de padrão, em 95% dos casos eu tenho expressão de tal gene, ou o tumor é de tal tipo, responde melhor a tal tipo de tratamento. Então, essa é a ideia que está por trás da radiômica, por isso que a gente fala que é uma ferramenta, né, para prognóstico, né? Não é só para dizer que tem alguma coisa lá, o que é, mas também para dizer, olha, provavelmente o melhor jeito de tratar é esse aqui. Esse aqui é o modelo da radiômica que a gente segue, né? Ele é muito parecido com aquelas etapas que a gente usa, inclusive, para o reconhecimento de padrão, lá para o auxílio ao diagnóstico, né? A gente pega nossas imagens, nós vamos extrair informações, né? Vamos ter que segmentar as regiões de interesse. Ali dentro das regiões de interesse, nós vamos extrair algumas informações gerais daquela região, informações de partes diferentes que a gente tem, com textura diferente, graus diferentes de expressão ali, de padrões de imagens, né? Vamos trabalhar com tons de cinza, vamos trabalhar com textura, vamos trabalhar com volume, forma, tudo isso.
vamos associar isso que a gente está extraindo com as informações do prontuário, ou seja, a câncer de pulmão, a informação se a pessoa foi ou é fumante é muito importante, mas a gente pode ter informações também relativas à história anterior de determinados tipos de câncer na família da pessoa, né? A gente tem os exames de sangue, de urina, outros exames complementares lá no prontuário. E a gente pode fazer, através da coleta de sangue, também toda a parte de expressão de genômica, né? Todos os exames ali de expressão, de mapeamento genético da pessoa. E a gente tenta, então, associar essas informações, olhando na nossa Big Data, lá no nosso grande base de dados, o que a gente tem que é similar e que pode dar para a gente uma pista do melhor jeito de fazer o manejo desse paciente. Aqui eu tenho algumas referências, né, de artigos, mas aqui é um artigo interessante, que ele mostra casos, né, de pacientes que tiveram câncer de pulmão, então chegaram lá no hospital onde foi feito o exame, foi feita essa pesquisa, eles tinham lá câncer de pulmão, fizeram todo o processo deles lá, né? Biópsia, identificaram qual era o tipo do tumor, né, o subtipo, trataram, alguns sobreviveram, alguns não, alguns foram acompanhados. O tempo de acompanhamento, depois que termina o tratamento para câncer de pulmão, são pelo menos 5 anos. Então, no período de 5 anos, alguns tiveram recidiva, tiveram de novo um tumor, voltaram lá de novo, e eles foram acompanhando esses pacientes, depois fizeram um estudo baseado no exame de tomografia inicial quando o paciente chegou. E eles viram que, baseado em todas as informações que eles foram coletando ao longo dos anos, no acompanhamento daquele conjunto de pacientes, que os pacientes que lá, quando eles chegaram, e foi feito o exame de tomografia, o primeiro, quando eles chegaram, para a tomada das decisões depois, que tinham um padrão, quando eles extraíram os dados quantitativos, né, e aqui seria um padrão de textura, vamos dizer assim, igual a esse aqui da esquerda, eram pacientes que os tumores foram mais agressivos, a maioria teve recidiva e veio a falecer, e os pacientes que tinham um tumor eram tumores do mesmo padrão, todos aqui eram adenocarcinomas, né? Mas alguns, como esses que tinham um padrão como esse aqui, os tumores foram menos agressivos, então os pacientes não tiveram, alguns não tiveram recidiva, mesmo os que tiveram depois tiveram uma sobrevida mais longa. Então eles conseguiram mostrar que é possível fazer uma associação com o padrão de textura aqui, né, que você extrai a partir de determinados algoritmos da imagem, com o prognóstico daquele paciente vir a ter uma vida mais longa ou mais curta, e também associado com a urgência ou com o padrão de agressividade do tratamento. Então, se o paciente tem um tumor com um padrão como esse, provavelmente ele pode ter um tratamento menos agressivo em cirurgia, em quimioterapia, menos agressivo de um modo geral, porque esse tumor tem um prognóstico melhor. Já se o tumor tiver um padrão como esse aqui, a tendência da necessidade de um tratamento agressivo, e que vai trazer também outras consequências piores para o paciente, é justificado, porque senão ele não vai sobreviver. Então, essa é a ideia por trás desse termo que a gente chama de genômica, né? E a gente pode fazer várias associações, né? A gente pode associar com presença ou não de metástase, com o estágio do tumor, resposta ao tratamento e assim por diante. Tá bom? Vou dar alguns exemplos de trabalhos que a gente tem aqui, tá? Então, aqui é uma aplicação nossa que nós fizemos aqui para a parte de câncer de pulmão, em que a gente está querendo separar, aqui são 2 exemplos, né, de pedaços, né, regiões recortadas de tomografias computadorizadas, em que a gente tem um exemplo aqui do lado esquerdo que a gente chama de cavidade, então tem uma cavidade lá no meio do tumor, aqui é a região do tumor, e aqui do lado direito também uma região com um tumor, um câncer de pulmão, só que aqui a gente tem uma pseudocavidade. E a gente quer separar esses 2 padrões, porque geralmente a cavidade está associada com um padrão mais agressivo de câncer, que é o padrão de células escamosas, e a pseudocavidade geralmente está associado com um tumor, que é o adenocarcinoma, que ele é menos agressivo e existem drogas específicas para tratar o adenocarcinoma. Então, se eu conseguir falar se é uma cavidade ou uma pseudocavidade, eu já consigo direcionar o oncologista para o melhor jeito de tratar. Tá? Então, aqui é o pipeline que nós fizemos, né? Isso aqui foi feito em pipeline mesmo, buscamos os casos, fizemos segmentação, extração de atributos, extraímos inicialmente 2.447 atributos, fizemos um teste de separação de classes, né?
e aí, no final, nós conseguimos encontrar alguns atributos que separam essas classes. Então, nós fizemos a extração, né? Seleção dos casos, extração dos atributos, e encontramos, no final, um conjunto de atributos que permite que a gente separe essas duas classes. Então, eu consigo pegar o exame do paciente a hora que ele chega, extrair esses atributos, e, dependendo dos valores, eu consigo dar uma avaliação para o radiologista em relação à chance maior de ser uma cavidade ou uma pseudocavidade, tá bom? Um outro exemplo aqui que eu acho bem interessante é a análise radiômica do câncer de pulmão para avaliação prognóstica de paciente de heterogeneidade tumoral. Parece com aquele exemplo que eu mostrei, né, quando eu estava mostrando o modelo ali. Então, de novo, né, é o mesmo pipeline, então nós agora estamos olhando aqui, nesse outro, eu estava olhando 2 tipos diferentes de subtipos de tumor, né? Células escamosas e adenocarcinoma. Agora, aqui nós estamos tentando estratificar o risco dentro de um mesmo subtipo, que seria o adenocarcinoma. Então, nós extraímos ali os atributos, né? E procuramos atributos que permitissem que a gente separasse os pacientes em pacientes com maior risco de ir a óbito e menor risco de ir a óbito. E aí nós encontramos alguns atributos baseados na transformada de Fourier do nódulo segmentado, que permitiram que a gente fizesse esse ranqueamento. Então, a gente consegue, a partir daquela imagem que a gente faz do paciente quando ele chega na rotina, dizer se um tumor, né, aqui são 2 exemplos, né, são 2 nódulos, né, de adenocarcinoma. Esse aqui da esquerda, ele é de um paciente que foi a óbito, e o da direita é de uma outra paciente que não foi a óbito. Os 2 têm o mesmo subtipo, então o patologista não consegue diferenciar fundamentalmente um do outro, mas nós encontramos um conjunto de atributos que permite que a gente diga, olha, se tiver um padrão igual a esse aqui tem alguns números que mostram as diferenças, a chance de morte é maior do que se o padrão for parecido com esse aqui, né? Então, a gente consegue estratificar dentro do mesmo subtipo. E aqui é só uma aplicação usando Deep Learning. Então, aqui a gente queria verificar se um determinado tumor ele tem uma chance maior ou menor de vir a dar metástase no outro órgão, tá? Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem um caso em que ocorreu metástase no outro órgão, e da direita, um caso de câncer de pulmão que não teve metástase. Então, nós montamos uma base com essas 2 classes, né? E desenvolvemos aí um modelo nesse caso, de rede profunda, trabalhando com cropping das regiões de interesse, treinamento da rede, para dizer se aquele caso é um caso em que a gente vai ter maior ou menor chance, né, maior ou menor chance da gente ter metástase em outro órgão, né? E nesse caso aqui, a gente acabou conseguindo um resultado não tão bom, né, mas uma acurácia de 0,75, o valor máximo é 1, o que é razoável. Depois nós continuamos com esse trabalho, conseguimos resultados melhores em situação univariada, tá? E para fechar aqui, um exemplo na área músculo esquelético, porque, embora a radiômica tenha começado com a parte de oncologia, serve para qualquer tipo de, em princípio, de doença, até crônica ou autoimune. Então, aqui é um exemplo para fazer caracterização de textura para a gente diagnosticar espondiloartrite. Espondiloartrite é uma doença que afeta o músculo, né, afeta a estrutura esquelética, né? É uma doença que pode afetar a pessoa na fase jovem, né? A maior frequência é de 17 a 35 anos, e ela começa com uma inflamação das articulações, mas ela pode chegar até num processo de calcificação da coluna, que com o tempo a pessoa perde mobilidade, não consegue se mover direito. E o que a gente estava olhando aqui, nós montamos uma base com esses pacientes e a gente queria identificar se existia a presença de sacroiliite, que é a inflamação nas articulações aqui do quadril. Essa inflamação pode estar associada com a espondiloartrite, nem sempre, existem outros motivos que inflamam também, mas se for associado à espondiloartrite, precisa tratar. E a espondiloartrite ela tem 2 tipos, periférica e axial, que os tratamentos são diferentes, né? Então, nós conseguimos aqui também encontrar um conjunto de atributos extraídos das imagens, nesse caso de ressonância magnética, que permite dizer se tem inflamação ativa ali na articulação da região aqui do sacro, né?
consegue dizer se tem inflamação, se ela está ou não associada com a espondiloartrite, e se estiver associada com a espondiloartrite, se provavelmente é periférica ou axial, que os tratamentos são diferentes. Então, outro exemplo aí de prognóstico também, tá? Bom, para fechar rapidinho, quais são as dificuldades que a gente ainda tem, né? A gente ainda tem problema de reprodutibilidade e generalização. Então, esses casos que eu mostrei são todos do nosso hospital. Se você trouxer casos de hospitais diferentes, nós vamos ter que, provavelmente, refazer o estudo para retreinar nossas redes, né? Eu estou deixando aqui, né, alguns artigos, para quem quiser estudar isso, já tem trabalhos sendo feitos para tentar fazer esse tipo de padronização, né? A gente tem dificuldade na inserção, no fluxo de trabalho, onde nós vamos colocar essa ferramenta? É o radiologista que vai trabalhar com ela, eu vou ter que ter alguém lá para fazer isso e passar para o radiologista, né? Então, também não é uma coisa trivial a gente mudar o fluxo de trabalho. Então, existem já estudos também mostrando qual é o melhor jeito de colocar isso no fluxo de trabalho. E a gente tem também questões de interpretação e explicabilidade. Então, aquilo que eu comentei, se a gente usa um modelo profundo, às vezes o radiologista não entende o que tem ali, ele fala, mas por que está dando esse resultado? E às vezes não é trivial você conseguir mostrar o que significa um determinado atributo que deu um resultado ali na classificação. A gente também, não adianta só você colocar para rodar, nós temos algumas experiências aqui no hospital, a gente tem que fazer manutenção continuada disso, um controle de qualidade, porque você pode ter oscilação na aquisição dos seus equipamentos, aquele seu modelo parar de funcionar de maneira adequada, e se você não fizer o acompanhamento, você continua acreditando que ele está funcionando bem, mas ele não está, né? E a gente tem problema de regulamentação. Hoje em dia, a Anvisa, né, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela está discutindo o uso, né, de software como medical device, e dentro dessa discussão estão inseridos aí os modelos de aprendizado de máquina, né, em relação a como eles podem ser regulamentados para uso dentro da área médica, né. Então, é um momento ainda de evolução, mas assim, os resultados que a gente tem mostram que é uma ferramenta com muito potencial, desde que seja utilizada de maneira adequada, mas que ainda precisa ser mais trabalhada para que a gente confie mesmo, que possa usar dentro da área clínica, que nem a gente usa outras ferramentas aí que já estão bem consolidadas, né, dentro da radiologia, tá bom? Era isso, obrigado, gente, desculpa, eu acabei me alongando mais do que eu imaginava aqui. Obrigada, professor. A gente vai abrir para dúvidas agora. O pessoal aqui, se alguém tem alguma colocação? Oi, professor Paulo, parabéns pela apresentação fantástica, a oportunidade de conhecer a área da radiômica. E a minha dúvida é o seguinte, como que a gente pode fazer uma boa coleta de dados, uma boa interação com a equipe médica, um bom acesso ao prontuário eletrônico, para que a gente não crie um viés, um modelo enviesado, para que ele possa ser um retrato mais fidedigno do estado, da condição de saúde do paciente, para que a gente possa fornecer o tratamento adequado? Essa é uma boa pergunta, né? O ideal é a gente sempre estar trabalhando as equipes aqui, né? Que eu acabei não mostrando, mas se vocês olharem depois, as pessoas que estão envolvidas ali nos artigos, nos trabalhos, são sempre uma equipe multidisciplinar. Então a gente tem o médico, a gente tem o pessoal da informática biomédica. Então eu acho que o caminho é esse. A gente precisa, na minha opinião, para fazer uma boa coleta, uma boa organização, você tem que estar dentro do ambiente clínico, lado a lado com os médicos, e também com os outros profissionais que estão ali, os profissionais de TI, porque para o hospital funcionar, você tem toda uma infraestrutura de outros profissionais, e que ajudam a diminuir esse viés, porque às vezes o próprio médico não tem essa noção na rotina do dia a dia dele, né? Mas a hora que você traz uma equipe com profissionais de diferentes formações, isso tende a ser mais transparente, vamos dizer assim, né? Mas é uma dificuldade muito grande. Todos esses trabalhos que a gente faz, e assim, que 80% do trabalho é a preparação da base. Então, está lá dentro do hospital, a gente procura as imagens, recupera do PACS, organiza, pré-processa, para depois fazer a aplicação dos modelos. Essa etapa inicial, ela é 80% do trabalho, via de regra.
E os 20% depois é realmente estudar o modelo, que aí entra um tipo de conhecimento mais específico. Mas aquela etapa inicial, se a gente não tiver um bom apoio de uma equipe multidisciplinar, é muito difícil de fazer. E a gente incorre em erros mesmo. Às vezes você treina o sistema, ele dá um resultado, você mostra para alguém que fala, não, mas o que ele está vendo não é isso, não, é essa outra coisa. E que você não tinha nem percebido, né? E aí você vai ver, realmente, tem um padrão que aparece nas imagens, que não é o que você quer, mas ele está lá. E no final, teu negócio ali, teu sistema acabou vendo aquela outra situação, que na maioria dos seus casos está presente, mas não necessariamente vai estar sempre e nem é aquilo que você quer reconhecer. Então, eu acho que o caminho é o trabalho conjunto, né? Bom. Excelente. Alguém mais tem alguma dúvida, pessoal? Bom dia, professor. Obrigada pela palestra. Eu tenho duas dúvidas. A primeira é, aquela fase que você estava mostrando que você estava usando 3D Slicer para extrair padrões, né? A extração de atributos. Tem algum módulo pronto no Slicer que auxilia vocês com isso? Ou é mais, ou vocês criaram uma extensão, ou vocês fazem mais uma questão manual, assim, junto com o médico, de falando o que é mais importante, quais parâmetros são mais importantes? O 3D Slicer, para trabalhar com tomografia computadorizada, ele já está muito bem padronizado. Inclusive, tem trabalhos que mostram, do pessoal que desenvolveu as bibliotecas, o 3D Slicer, mostrando a consistência dele para fazer segmentação, extração de atributos em diferentes imagens de diferentes centros. Então, para tomografia computadorizada, ele é uma ferramenta muito boa. Ele já tem lá, junto, uma biblioteca que chama PyRadiomics, que você consegue usar para extrair um conjunto grande de atributos, mas nos trabalhos que eu mostrei aqui, que extraiu lá 2.000 e tantos atributos, nós usamos outras bibliotecas também. Então, tem um outro aplicativo que chama Ibex, que também faz a extração e você consegue rodar ele em script. Então, ali tem um trabalho também de pegar outras bibliotecas e organizar para extrair um conjunto grande. Mas para um trabalho inicial, se for com tomografia computadorizada, o 3D Slicer ele é muito bom. E ele tem uma série de ferramentas de segmentação semiautomática, que são muito boas e que foram validadas nesses estudos que eu comentei. Então, como é que a gente faz? A gente trabalha inicialmente junto com o médico, então ele vai mostrar para a gente, ele vai fazer com a gente um conjunto inicial, aí nós vamos tentar pegar a mão, aí nós vamos fazer a segmentação semiautomática e vamos mostrar para o radiologista de novo. Porque o radiologista não vai ter tempo para fazer tudo, né? Então, geralmente, a gente tem alguém ali na equipe que está participando da pesquisa, que fica responsável por essa parte, o radiologista parceiro treina essa pessoa, depois que ela faz, a gente senta com o radiologista e ele revê os casos para ver se está bem feito. Mas a experiência nossa na parte de tomografia com 3D Slicer é que ela é uma ferramenta muito boa. Você pode usar sem medo, porque funciona muito bem. Entendi. E a outra dúvida que eu tinha, professor, já agradeço pela primeira resposta, você sabe, tipo assim, pelo que eu vi, a maior parte dos artigos que vocês estão usando até são de fora, né? E você sabe algum país ou algum lugar que está bem emergente, que é bem forte essa área que a gente está conversando? Isso é uma coisa, isso que eu comentei, né, dos problemas que a gente ainda tem de generalização, isso está sendo estudado no mundo todo aí, né? Então, se você procurar essa parte de radiômica, você vai ver que tem muita coisa sendo publicada. A grande maioria vai na direção do que eu mostrei aqui, que é o que a gente chama de prova de conceito, né? Você consegue mostrar que você pega uma base, mostra e tal. Agora, do ponto de vista de implantação disso, de forma generalizada, está muito restrito ainda. Inclusive porque a gente tem problemas para compartilhar dados, né? Aqui no Brasil a gente é relativamente rigoroso, mas fora são muito mais. Então, você pegar uma base de imagens, por exemplo, de tomografia computadorizada de pacientes com câncer de pulmão, lá da universidade lá de Harvard, que a gente tem parceria, é muito difícil. A solução para isso tem sido o tal do treinamento federado, que é um método que a gente tenta, né? Eu estou aprendendo isso, ainda não sei direito, mas você faz um modelo que você não faz uma base de dados integrando
os dados, as imagens das várias instituições. Você faz uma padronização de extração de características, de maneira que o modelo roda nos diferentes locais, sem você ter que compartilhar o dado do paciente. Você só compartilha o resultado do treinamento. E com isso a gente consegue generalizar. Mas isso é um método ainda bem, vamos dizer assim, artesanal, que está sendo implementado em alguns centros, né? Então, basicamente, o que a gente ainda tem é um modelo muito treinado em bases locais, que, em princípio, resolve alguma situação ali local, mas, mesmo assim, ainda com essas dificuldades de, quando você coloca para rodar, quem é que cuida daquilo, né? Quem é que vai garantir que está funcionando direito? Então, você precisa ter um método, algum modelo estatístico de extração de dados, periodicamente, e confirmar, validar de algum jeito. Então, ainda é complicado fazer funcionar mesmo para valer na prática. Alguém mais, pessoal? Não? Então, desde já agradecer ao senhor, professor, pela disponibilidade de estar aqui conosco, pela palestra. Estamos sem dúvidas no YouTube, por enquanto. Tá mas bom. Só agradecer mesmo o senhor, viu? Eu que agradeço, pessoal. Muito bom e parabéns pelo evento, viu?